pessoal. Então, continuando um pouco essa conversa, né, entre essas muitas questões, acho que fica uma importante dimensão aí para a gente pensar em todos esses desafios aí para a terapia ocupacional, né? E queria dizer que parte da motivação dessa apresentação, que na verdade é, né, uma síntese de um dos capítulos do livro, que a gente vai ter aí o lançamento mais tarde, é muito provocada por essa discussão entre os terapeutas ocupacionais e parte pelo meu trabalho com a Lilian nos últimos anos, entre o que é a gente pensar a dimensão social da terapia ocupacional para a terapia ocupacional de uma forma geral e o que é a gente pensar a terapia ocupacional social. Bom, então, para pensar um pouco nessa discussão, eu creio que o ponto de partida para podermos falar disso é o contexto social. O contexto social no sentido de que em contexto e em que sociedade estamos falando da nossa presença, da nossa atuação enquanto técnicos, né? E para isso, é preciso pensar então que o terapeuta ocupacional é um profissional da área da saúde, da educação e da esfera social que está reunindo conhecimentos para buscar emancipação e autonomia das pessoas para a participação na vida social. Se a gente parte deste princípio para toda e qualquer ação em terapia ocupacional, então a gente vai pensar que é indispensável a gente falar sobre onde estão essas pessoas, em que contexto elas estão nas suas dimensões históricas e coletivas, para que a gente possa então pensar quais são as estratégias possíveis de participação e inserção social, independente do grupo, da população-alvo que a gente esteja trabalhando com, mas, claro, sem considerar os limites estruturais da sociedade capitalista que vivemos. Portanto, ficam como palavras importantes para a gente falar do trabalho do terapeuta ocupacional a questão da inserção social, da participação social, da emancipação e da autonomia e interdependência dos sujeitos nesta sociedade. Se a gente pensa, então, quais são as possibilidades dentro da estrutura colocada, e aí é importante a gente, né, contextualizar que partimos de uma perspectiva da relação com o capital e na dinâmica da sociedade capitalista de forma bastante importante como influência para compreender essa discussão, é via as políticas públicas de uma forma mais institucional que a gente tem algumas possibilidades de discutir acessos a bens sociais. E como é que a gente então compreende, né, que tipo de discussão em torno desses acessos a gente pode fazer, né? Uma primeira coisa importante é reconhecer que há uma disputa para a gente dizer o que é efetivamente coletivo, o que é efetivamente necessário de ser contemplado por uma dimensão que seja do interesse de todos, né? E isso, né, esses autores vão chamar de necessidades humanas, que é o reconhecimento coletivo de algumas necessidades humanas que devem estar pensadas e podem ser abordadas via as políticas públicas, lembrando, né, uma vez mais, que sempre está dentro de determinados interesses do sistema. Então, falar do contexto social na ação técnica é, em uma das suas dimensões, falar das políticas sociais, a qual eu estou escolhendo enfocar aqui. E, portanto, a incorporação dessas necessidades humanas, ou seja, daquilo que será temática do interesse coletivo via as políticas públicas, ela vai estar diretamente implicada com o resultado de tensões para a qual estão diversas forças agindo, como a sociedade civil, a sociedade política e o mercado. E é importante a gente considerar que dentro da sociedade civil,
A mobilização social e os movimentos sociais são atores de extrema relevância para que a gente, né, alargue determinados acessos a bens sociais, e isso tudo dentro de uma arena cultural e política, dentro da qual o conceito de democracia, como a Liz colocou, mais do que nunca, é essencial e relevante da gente pensar. Portanto, se a gente tem a questão de que o que é necessidade humana será determinado por essa tensão de forças, é imprescindível reconhecer que a ação técnica do terapeuta ocupacional necessariamente passa pela discussão de que as políticas sociais reconheçam determinados interesses dos grupos com os quais trabalhamos como necessidades humanas. Então, um tanto de acordo com o que a Liz colocava nos termos de ativismo, a gente pode, em outras terminologias, dizer sobre ação técnica como um trabalho para que as políticas reconheçam determinadas necessidades para as quais a gente esteja voltado enquanto preocupação técnica. Então, falar do trabalho terapêutico ocupacional em toda e qualquer área, em toda e qualquer dimensão da sua esfera, requer participação nas políticas sociais, na arena pública da discussão de projetos, na definição do que são necessidades coletivas, portanto, dentro de uma visão que isso é inerente à prática profissional. Que isso se trata, então, de um recurso do trabalho tão relevante quanto determinadas abordagens, às vezes voltadas a questões individuais, porque nós estamos falando do princípio geral do trabalho do terapeuta ocupacional em torno da preocupação sobre a inserção social de determinados grupos. E se a questão das políticas sociais, né, tem este lugar, é essencial, então, que a gente faça essa associação entre a micro e a macroestrutura, numa análise que é sempre técnica e política com relação às pessoas com as quais a gente aborda, né? E, portanto, a gente pode colocar o trabalho do terapeuta ocupacional sempre na conexão entre necessidades individuais, coletivas e institucionais. Portanto, a partir desta visão de terapia ocupacional, a qual a gente pode discutir sobre sua adequação ou não, né, o ponto de partida e de chegada é o contexto social, porque estamos sempre falando de sujeitos que são individuais no histórico de sua vida privada, mas sempre também coletivos, porque a sua individualidade se faz a partir do coletivo ao qual ele, social, culturalmente, economicamente, pertence. Pensando, então, nesse campo, né, de conhecimento para toda e qualquer terapia ocupacional, a gente parte, então, dessa discussão que a dimensão coletiva, a dimensão do contexto social é princípio de trabalho para o terapeuta ocupacional no hospital, para o terapeuta ocupacional com as pessoas com deficiência em saúde mental. E dentro desse contexto, a terapia ocupacional se coloca como um campo científico para o qual nós temos, pensando no conceito do Bourdieu de campo científico, nos colocado como um espaço legítimo e dialogando com determinados capitais, na linguagem do Bourdieu, para falar de uma especificidade em uma sub-área, se assim chamarmos todas as sub-áreas de atuação dentro da profissão. Então, falar da terapia ocupacional social significa defender uma especificidade dentro desta visão de trabalho para toda e qualquer terapia ocupacional que possamos pensar, na qual a questão central fica girando em torno dos fatores socioeconômicos como aqueles que impedem majoritariamente ou centralmente
a participação e a inserção social de determinados grupos. E então, assim como toda terapia ocupacional, o princípio deve ser, né, a busca de emancipação, autonomia e interdependência dos sujeitos, colocando em foco os sujeitos individuais e coletivos, com destaque para sua posição social. E, com isso, as possibilidades constituídas em seus cotidianos. E a figura do terapeuta ocupacional, então, teria aí a responsabilidade técnica da realização de mediação de estratégias, pensando em ampliação de oportunidades. Nessa perspectiva de trabalho, a gente pode pensar em algumas estratégias ou em alguns princípios, dentre outros, que vêm sendo desenvolvidos, para os quais a gente pode pensar em uma inerência ao trabalho do terapeuta ocupacional no campo social. A primeira questão fica muito a uma leitura sempre coletiva da posição social de determinados grupos populacionais, né? Com base em alguns autores que fazem essa leitura, né, para além do campo da terapia ocupacional, mas o que a gente pode citar, né, mais localmente como exemplo é muito do quanto que numa leitura e numa perspectiva desta terapia ocupacional social na qual estamos nos filiando, por exemplo, não é possível falar de trabalhos com a população em situação de rua pensando em diagnósticos individuais de pessoas com alcoolismo, por exemplo, né? A gente precisa falar da população em situação de rua a partir do seu lugar social e a partir do grupo ao qual ele pertence e dos acessos ou não acessos, das justiças e injustiças, a qual ele está vivenciando enquanto grupo que se coloca nessa situação, né? Isso traz também a discussão da articulação entre o micro e o macro social, né? Porque, por outro lado, essas pessoas individualmente certamente têm questões para as quais o terapeuta ocupacional pode ter contribuições, mas que se a leitura a partir de uma perspectiva individualizada de diagnóstico ou de doença, isso não entra dentro deste campo de filiação que nós estamos falando, embora evidentemente tenhamos que falar dessa articulação e das dimensões das ações dos sujeitos numa leitura coletiva, mas sempre na articulação com o campo individual. Porque se olharmos para os espaços de atuação do trabalho, nós estamos falando dos espaços do cotidiano dos sujeitos, e aí então estamos falando de estratégias que possam trazer essa possibilidade de articulação e alguns trabalhos, como por exemplo a promoção de espaços de convivência entre diferenças, entre diversas questões que possam trazer uma compreensão de estratégias, mediações para participação e inserção social a partir da compreensão coletiva de determinados grupos. Portanto, a gente pode dizer que a terapia ocupacional social requer do profissional tecnologias de cuidado em diferentes níveis, voltadas à dimensão social da vida, sempre pensando que os aportes que vêm da saúde são insuficientes, muitas vezes inadequados, para aquilo que a gente pode falar da constituição de um referencial teórico-metodológico para uma intervenção que se volte mais predominantemente sobre esta visão. A gente pode pensar, então, portanto, a terapia ocupacional social como um campo de reflexão e intervenção definido sociologicamente a partir da atenção a grupos sociais em processo de ruptura das redes sociais de suporte, buscando nexos para dar conta de ações que estejam fora do eixo saúde e doença. E aí, uma questão importante para a qual a gente precisa destacar da inadequação do suporte do campo da saúde é o quanto que a individualização da vida e as tendências que temos vivido, né, historicamente, como a Lilian colocou, né, dentro dessa perspectiva,
tem trazido ações e referenciais muito mais para uma discussão de uma medicalização da vida social do que de uma compreensão de questões sociais dos sujeitos coletivos com o qual lidamos. Portanto, a tendência contemporânea dessa grande expressão medicalização, não só a partir dos processos médicos, mas dos processos de todo e qualquer profissional, como também do terapeuta ocupacional, é que esses aportes vindo da saúde, muitas vezes com proposições ampliadas do referencial de saúde, do referencial de atenção e cuidado, eles se revertem no nível local, no nível cotidiano, em ações individualizadas que trazem certas confusões para a prática profissional, não mal intencionadas, como a Alice colocou, mas que com graves consequências para as pessoas com as quais trabalhamos, Temos que pensar, então, que os serviços, em geral, sejam eles de qual natureza for, eles abrangem corpos vulneráveis, mas que envolvem relações sociais que estão permeadas por posturas políticas, religiosas e ideológicas dos profissionais, porque é a partir de que visão o profissional tem sobre determinadas questões que muitos serviços se colocam. E aquilo que a gente está chamando de uma certa confusão das práticas profissionais é que a gente tem assistido em muitas práticas, não só na terapia ocupacional, mas na terapia ocupacional inclusive, que muitas vezes o que se busca é encontrar as fraquezas do indivíduo que o colocam numa situação, chamada aqui pelo Robert Castell, de catastrófica em termos de condições sociais na qual ele vive. E atuar sobre estas fraquezas individuais não contribui, pelo contrário, estigmatiza e individualiza a ação para aquele grupo profissional, pouco atuando pela sua inserção e participação na vida social, que é o princípio que colocamos. Bom, portanto, para finalizar, o que a gente gostaria de destacar é que certamente o contexto social é ponto de partida e de chegada para toda a terapia ocupacional, que a questão da participação e da inserção social sob o princípio do direito social, ela é o guia da atuação técnico-política para todo e qualquer um de nós nos mais diversos trabalhos que possamos desenvolver, porém a pertinência da terapia ocupacional social é a preocupação do desenvolvimento de um conhecimento próprio com outros aportes teóricos metodológicos desenlaçados do setor saúde para que possam promover uma especificidade e realmente buscar mediações para a participação e inserção social de outros grupos populacionais em que a relação saúde-doença não seja o centro. E aí, espero que dentro desta visão geral para a terapia ocupacional e específica para a terapia ocupacional social, a gente possa falar do nosso crescimento de uma forma geral em muitos campos de conhecimento. Obrigada.